Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje temos mais uma aula gravada, na verdade um fragmento de uma aula gravada, que é uma turma que eu tive já faz bastante tempo o acompanhamento, e eu fui atrás das gravações e realmente estavam gravações bem bacanas, bem consistentes, e eu quis publicar como material complementar para ajudar o pessoal que estiver precisando de ajuda em alguma unidade curricular. Nessas aulas a gente teve basicamente uma revisão sobre o SQLite, tivemos uma revisão sobre React Navigation e tivemos a implementação da câmera dentro de um projeto React Native. Então está um projeto bem grande, um projeto bem completo. Essas aulas foram divididas em três partes, que foram três encontros que a gente foi construindo o projeto em cada encontro. E, obviamente, precisei fazer algumas alterações aqui na gravação para que ficasse tudo com foco no projeto mesmo, antes de disponibilizar para vocês. Vale lembrar que essa turma ela teve essa aula, esse conteúdo, já faz bastante tempo. Eu tenho aqui a data, dia 3/8 de 2022. E lá nós tínhamos alguns processos para trabalhar com o React Native. Hoje nós já temos os processos mais atualizados, então se atentem a esse detalhe. Eu trabalhei aqui com eles com uma versão específica do React Native, mas por conta de como estava o conteúdo disponibilizado para eles. A gente acabou fazendo um downgrade. Hoje vocês já conseguem reproduzir esse projeto tranquilamente numa versão mais atual, certo? Então, dito isso, espero que vocês gostem e curtam o vídeo. E agora, turma, vamos começar com um novo projeto. Eu estou aqui com a pasta vazia. Vamos começar então usando o React Native Init a criar um projeto. Preciso de um contexto, e agora eu preciso da ajuda de vocês. A gente precisa de um contexto, de um aplicativo para a gente trabalhar que não seja igual das atividades, que a gente vai fazer uma coisa similar. Então, a ideia não é fazer atividade para vocês, é fazer uma coisa parecida para vocês. Felipe sugeriu concessionária. Beleza. Por mim pode ser, pessoal, para vocês. Vocês têm alguma outra sugestão? Pode ser? Beleza. Então eu vou chamar esse projeto de veículos, ok? A gente trabalhar ali com um cadastro de veículos, envio de notificações depois e tudo mais. E o Felipe acabou de assumir um compromisso de estar presente em todos os momentos online para me ajudar nisso, porque eu não entendo muito de carro. Tudo que eu sei é que tem um carro que eu sou apaixonado, que é o Honda Civic, e depois para mim é tudo Hot Wheels. Então ele vai me ajudar no cadastro dos veículos. E como vocês já sabem, a gente não pode utilizar a versão mais atualizada do React Native, senão vai dar um erro. Então, traço version, para a gente apontar uma versão que a gente vai utilizar, e a gente vai utilizar a 0.68.2, que é a última versão que nós temos disponibilizada pela biblioteca antes da versão mais recente. Então, é a penúltima versão que a gente teve aí. Enter, ele vai começar todo aquele processo de baixar bibliotecas. Aqui está rodando o npm install por baixo, né, pessoal? Vai criar toda a estrutura do nosso projeto e a gente vai poder começar finalmente. Enquanto ele está fazendo isso, deixa eu só fazer um apontamento para vocês. A partir de agora, eu vou já começar direto esse exemplo dessa atividade trabalhando com bancos de dados com vocês. Então é importante que vocês, acho que vocês ainda têm acesso, né, ao C10, mas a gente vai fazer coisas aqui do conteúdo do banco de dados nativo de servidor lá da UC10. Considerações importantes. Vocês, primeiramente, antes de tudo, né, antes de eu falar qualquer coisa, vocês viram alguma coisa de banco de dados ou esse mundo aqui é todo novo para vocês em ambientes de dispositivos móveis? Viram um pouco? Tá, tá, não tem problema. Então, só para a gente contextualizar. Seguindo aqui o conteúdo de vocês, e esse é um conteúdo que eu tenho um pouco de dó, tá, pessoal? Eu queria que ele fosse mais completo, mas ele é muito raso para vocês, tá? Ele está incompleto, ele não
faz um passo a passo com vocês, como no conteúdo ali de frameworks, que cria o projeto do zero, vai guiando vocês com as explicações. Ele aqui, ele comete vários erros. Então, eu acho mais importante a gente aproveitar isso como uma oportunidade para pôr em prática nossos conhecimentos de banco de dados e entender onde estão esses erros, identificar eles e fazer as correções. Afinal, saindo daqui, vocês vão ser analistas e desenvolvedores de sistemas, né? Então, vocês podem já começar a trabalhar com essa competência. Mas, basicamente, se tratando de bancos de dados, banco de dados, lá na web, vocês tinham uma arquitetura mais ou menos assim, tá? É bem mais ou menos mesmo. Mas vocês tinham um computador que era o computador de vocês, mas esse computador, na vida real, seria o que nós chamamos de web server. O web server é o servidor web, é onde fica hospedado, é onde fica a nossa aplicação web. E aí nós temos um servidor isolado que a gente pode chamar de DB Server. Seria Database Server, que é o servidor de banco de dados. E se tratando da web, nós temos várias opções, né, de arquiteturas. Nós podemos trabalhar com tudo local no mesmo computador. Nós podemos ter os servidores isolados, como essa abordagem que eu estou mostrando aqui para vocês, e é o que normalmente a gente tem, porque se der um problema no banco de dados, a gente não quer afetar o servidor web, nem ao contrário. E a gente tem essa comunicação direta desses servidores na maioria dos casos. Vocês trabalharam bastante com localhost, eu acho que vocês lembram lá da UC4, né? Bastante com localhost, ou seja, o banco de dados estava naquele computador que vocês estavam usando, que era o web server de vocês e era o computador pessoal de vocês. E nós temos várias opções para trabalhar com servidores de bancos de dados, entre elas o MySQL que vocês utilizaram, nós temos o PostgreSQL, e temos muitos outros, tá, pessoal? Até um SQL Server da vida e por aí vai. Agora, se tratando de dispositivos móveis, muitos de vocês têm expectativa de ter mais ou menos a mesma arquitetura, certo? Só que não. Aqui a gente tem uma abordagem totalmente diferente, tá? Porque o nosso dispositivo móvel, por mais que ele tenha características de um computador, ele é diferente de um computador, tá? Aqui nós temos tudo mais limitado. Então, eu tenho questão de armazenamento, a minha conexão normalmente é sem fio, eu uso dados móveis, eu uso um 3G, um 4G. Então, aplicações que precisam da internet para funcionar são meio que problemáticas, porque a gente tem esse vazamento de informações em algumas situações, se não for bem feito, o meu aplicativo pode gastar muitos dados móveis sem necessidade, e é o que acaba acontecendo em alguns casos. Eu tenho que ter uma versão offline para o meu aplicativo, talvez trabalhar com cache, alguma coisa do tipo. Então, eu tenho outro cenário. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com essa arquitetura de banco de dados, não tem problema, mas já adianto para vocês, isso aqui é péssimo. Eu acho que a gente até chegou a comentar na semana passada, porque no momento que eu tenho um servidor de bancos de dados para atender diversos dispositivos pelo mundo, de diversos locais, para ficar recebendo requisição e operação de CRUD, seleciona, cria tabela, atualiza informações, isso e aquilo, isso aqui fica muito, mas muito sobrecarregado. Então a gente cria um intermédio nisso tudo, que é uma API, para diminuir as requisições no meu servidor de banco de dados. E também conseguir trabalhar aquilo ali com melhor, por assim dizer, com o tratamento dos dados certinho. Mas isso não significa que a minha única abordagem em bancos de dados para dispositivos móveis seja esse ambiente web, onde eu vou precisar de uma conexão com a internet, uma comunicação com um servidor externo da minha rede para conseguir puxar os dados. Eu tenho um outro carinha que eu utilizo chamado SQLite. O SQLite é basicamente um banco de dados interno
do dispositivo Android. Então, através desse banco de dados, eu consigo armazenar informações e coletar informações, né, no próprio dispositivo, sem precisar de comunicação com a internet. E é com esse carinha que a gente vai trabalhar. Poderíamos trabalhar com o MySQL? Até poderíamos, mas, novamente, não é uma prática que a gente tem como usual no mercado de trabalho, é uma coisa que dá muito problema. E se vocês estão visando um projeto que vão trabalhar com o aplicativo móvel de vocês, direto com um banco de dados, querem publicar isso para outras pessoas, vocês vão ter fortes dores de cabeça nessa arquitetura. Então, qual é que é o ideal? Um SQLite para trabalhar com um banco de dados interno, ou utilizar uma API ali para gerenciar melhor os dados. Vocês estão recém começando no mundo de dispositivos móveis. Não faz sentido a gente trabalhar com API agora. Então, vamos focar nessa arquitetura primeiro para vocês serem bem introduzidos a esse mundo. Logo, vamos trabalhar com banco de dados offline e é aí que entra o nosso conteúdo escrito que eu estava aqui com vocês, tá? Vamos ignorar tudo que tem antes disso e vamos direto para a conexão com o SQLite. Ele é um banco de dados interno, mas isso não muda o fato de que nós precisamos nos comunicar com esse banco de alguma maneira. Vocês poderiam escrever esse código todo do zero, que daria muito trabalho, obviamente, e aqui que a gente começa a ver uma das principais vantagens do React Native, porque nós temos biblioteca para absolutamente tudo que a gente quiser fazer, em comparação ao ESP. A primeira coisa que nós temos aqui é, então, a operação de SQLite com a ferramenta, a biblioteca React Native SQLite Storage. Então, a gente vai vir aqui para o React Native SQLite Storage, que, para quem não conhece, é um projeto no GitHub. A gente acabou de ver o GitHub, né? Que está lá disponível para a gente utilizar, baixar e por aí vai, e tem recebido apoio de uma comunidade bem bacana. Então a biblioteca está sempre tentando se manter atualizada. E a instalação, pessoal, a gente já consegue ver uma coisa. Eu tenho uma baita diferença da instalação do conteúdo e a instalação da biblioteca propriamente dita. Então tem coisa errada aí. Vamos dar uma olhadinha. npm install react native SQLite storage --save. Ok, comando para instalar a biblioteca. React Native Elements --save. Ok, quer que eu instale uma biblioteca totalmente diferente. Talvez como uma dependência, não sei. Talvez utilize alguma coisa dessa biblioteca. Mas ok, podemos instalar, não tem problema. React Native Link, ou seja, linkar uma biblioteca com a outra, no projeto, né? React Native Gestury Handler. Eu nem instalei essa biblioteca, eu estou precisando fazer o link disso. Então, eu tenho duas coisas duvidosas aqui e que não são verídicas. Isso aqui é verídico, porque isso aqui é a documentação do projeto mesmo. Isso aqui não. Então são uns pequenos detalhezinhos que a gente tem aqui de erro no conteúdo. Mas tranquilo, a gente consegue executar esses comandos, não vai afetar em nada, tá? Então vamos fazer as coisas na ordem certa. Vamos copiar esse conteúdo, npm install --save react native SQLite storage, que é a mesma coisa, tá? Que o save ali no final, não muda a ordem. E isso aqui, pessoal, vai adicionar no meu pkg a biblioteca e já vai baixar a biblioteca no Node Modules. Então, primeiro de tudo, acessar a pasta do nosso projeto, colar o comando e executar. Pessoal, estou indo muito rápido, tá tranquilo para vocês a explicação? Estão conseguindo entender bem? Beleza, qualquer coisa vocês me avisem no chat, tá? E se tiverem dúvidas também, vão mandando. Biblioteca instalada, vocês abrindo o pkg-lock, vocês já vão conseguir visualizar a biblioteca aqui. Mesma coisa no meu pkg, tá? Tá aqui a minha dependência SQLite Storage. Curiosidade, tá, pessoal? O --save vai dizer que nós vamos salvar isso no pkg-lock. O meu pkg-lock é um arquivo que não deve ser editado, porque significa que esse aqui é o meu arquivo com os pacotes principais, os pacotes base que vão compor o meu projeto. Se eu não tiver alguma dessas bibliotecas instaladas, eu nem consigo compilar o meu projeto.
E por isso, muitas das bibliotecas têm ali o traço save no final, para poder ser adicionado aqui também. O meu package.json acaba entrando coisas mais opcionais, coisas que não são tão essenciais para o meu projeto. Então, às vezes, eu preciso executar esse projeto num modo mais light, então eu poderia ignorar algumas dependências daqui. Então, esse arquivo aqui é bem menor, né? Olha aqui do ladinho, bem menor em comparação ao anterior, quanto que é bem extenso. E não é à toa, o React Native utiliza diversas bibliotecas dentro de outras bibliotecas e por aí vai. A gente precisa disso tudo mesmo. Biblioteca instalada com sucesso. Agora, pessoal, se a gente for seguir o conteúdo que nós temos aqui na documentação, ele vai comentar de instalação de dependências, não precisamos. Vai comentar aqui sobre instalação manual de algumas coisas que nós não precisamos. E aqui vem o How to Use. E aqui eu já confesso para vocês que eu fico um pouquinho incomodado, porque ele dá uma breve descrição sobre tudo, como funciona o SQLite, o plugin dele com o React Native, e demora para trazer um exemplo, tá? E demora mesmo, porque ele fica um tempão mostrando aqui como fazer as coisas e tudo mais, e aqui começou o código. Abriu o banco de dados e tudo mais. Apesar de ele ser mais amigável que o Expo, eu não acho ele tão legal assim, porque ele não traz bons exemplos. Aqui ele já trouxe um exemplo de código, ok, aí fica as coisas mais interessantes. Mas a documentação também é relativamente precária. A gente vai conhecer bibliotecas com documentações muito melhores no futuro, beleza? Então esse carinha aqui não vamos mais usar. Eu vou me basear pelo conteúdo escrito de vocês, que é o que vocês têm aqui. E esse conteúdo, apesar dos apesares, ele tá legal, porque ele está trazendo exatamente o que vocês precisam, que é um exemplo prático de como utilizar a ferramenta. Então, aqui já de início, ele pede para a gente criar um arquivo database.json e vai nos cuspindo alguns códigos para copiar e colar. Vou utilizar esses códigos e analisar eles com vocês, beleza? React Native SQLite Storage seria a biblioteca para usar o SQLite no nosso projeto. Mas vai ser necessário instalar o SQLite, certo? Boa pergunta, Samuel. Não, porque o SQLite ele já está instalado no dispositivo de vocês. Vocês estão utilizando um emulador Android? Já tem o SQLite no sistema. Vocês estão utilizando o celular? Já tem o SQLite no sistema. É uma coisa que está dentro do sistema operacional Android, a gente não precisa instalar absolutamente mais nada. Só nos comunicar com isso. A desvantagem, nós não temos uma interface de gerenciamento como a gente tinha, por exemplo, com o Champ ou com o MySQL Workbench. Mas também não vai ser nenhum problema, porque a gente já conhece banco de dados a esse nível. A gente viu lá na UC4 como o banco de dados opera em uma interface, como a gente opera através do código, e eu vou ver aqui com vocês, trecho por trecho, código por código, comando por comando, para a gente não se perder. Pessoal, minha primeira dica para vocês, tá? Precisam criar arquivos, por exemplo, não vou editar aqui o app.js, vou criar um arquivo aqui de banco de dados, como a gente vai fazer agora. Façam isso dentro de uma pasta, porque se der um problema aqui nessa estrutura de arquivo, qualquer coisa que seja, é só vocês pegarem essa pasta, beleza? Então vou vir aqui em veículos, criar uma nova pasta que eu vou chamar de SRC. Sigla para source, que a gente acaba utilizando bastante, né, quando a gente quer tratar de arquivos, artefatos que vão ser utilizados pelo sistema. E aqui, só para deixar mais organizadinho, eu vou criar uma pasta que eu vou chamar de database. Por que eu estou criando uma pasta que eu estou chamando de database? Porque essa pasta vai ser onde eu vou manipular todas as estruturas de banco de dados que eu precisar. Então, eu vou começar criando um arquivo, o file, que vai ser o meu database.js.
Então vai ser aqui o meu arquivo principal de banco de dados e eu vou abordar essa estrutura, tá, pessoal? Eu gosto de escrever o código normalmente em inglês para não me ver em situações de que, por exemplo, tem uma palavra ali em português com C cedilha, com acento agudo, e a gente acaba tendo que fazer um português bem feio para conseguir adaptar as coisas. Então, código, estrutura de arquivos, eu tento manter essa linguagem em português. Se alguém não entender alguma coisa, tá? Bem tranquilo, só sinalizar e a gente conversa sobre. Começamos com esse trecho de código. O que a gente está fazendo aqui, tá, pessoal? Import SQLite. Significa que eu estou pegando o componente do SQLite que está nesse local e vou passar a utilizar ele nesse arquivo. Se eu passar o mouse aqui, vocês vão ver que ele vai me apontar para a localização dessa biblioteca, que é dentro da pasta Node Modules. Então, só para vocês verem, né, não é simplesmente eu pegar um projeto e jogar dentro do Node Modules. Eu tenho que ter isso linkado com o meu projeto para quando eu fizer um nome mais amigável como esse, ele saber onde procurar a biblioteca. Então, é isso que a gente está fazendo. E agora eu tenho um componente chamado SQLite. Na estrutura, componentes são iguais a classes. Classes são iguais a arquivos. Então, eu estou pegando o meu SQLite, a classe SQLite, e acessando uma função que eu tenho dentro desse carinha. Então, lembrando, né, pessoal, na orientação objetos eu tenho os atributos, que são as minhas variáveis, e eu tenho os meus métodos, que são as funções que a gente cria. Aqui, estou chamando a função debug e enable promise. Sistema de promises, pessoal, para quem não conhece, é basicamente um try-catch, só que muito melhor, tá? Porque o try-catch, ele tenta executar aquela tarefa e depois pega o erro. Com o promise, eu consigo fazer como se fosse vários try-catch dentro do meu try-catch. Então, ele me propõe uma hierarquia muito maior de teste na hora de fazer as operações. E é por isso que a gente utiliza bastante promises em dispositivos móveis. O debug é só para nos auxiliar mesmo, tá? Para a gente ter um feedback ali na tela sobre o que está acontecendo, a gente poderia desabilitar, não tem problema nenhum. Agora vem a pilha de constantes. As constantes, pessoal, são as variáveis que não vão ter o valor alterado, mas são informações que eu preciso guardar. Então, a gente vai definir database name como o nome do banco de dados. Eu estou trabalhando com veículos, né? Então, pensando lá em banco de dados, eu poderia colocar o nome da concessionária aqui, seria interessante. Então, vou chamar aqui só de veículos, para facilitar. Versão do banco de dados. Aqui é uma questão interessante, pessoal. Quanto mais recente a versão do banco de dados, menor a compatibilidade que eu possa ter ali no meu dispositivo móvel. Então é interessante eu pegar uma versão mais antiga, a 1.0, excelente, para eu ter compatibilidade com todos os SQLites de todos os sistemas operacionais Android, não tem nenhuma limitação. Beleza? Database Display Name. Isso aqui é como vai ser o nome do banco de dados para a estrutura ali do meu Android. Então, quando eu estiver manipulando ali, por exemplo, o acesso root no meu sistema operacional do Android, for lá pesquisar sobre as tabelas, isso aqui vai ser como ele vai ser exibido, tá? Então, vou chamar aqui de veículos React Native. Acho que fica um nome bacana. E aqui mais um detalhe. Eu preciso apontar pro pro meu código, né, na hora de criar meu banco de dados, quanto que eu vou usar de armazenamento com essa estrutura de banco. Porque a gente já sabe, nosso dispositivo móvel tem um armazenamento limitado. Então eu não posso dizer aqui que eu vou usar infinito, porque eu não tenho de forma alguma como expandir esse espaço depois. Eu não posso trocar um HD, não posso colocar um SSD ou algo do tipo. Então aqui eu vou definir o quanto eu vou utilizar com esse banco de dados. E aqui eu tenho o valor de 200 mega, tá? Aqui o valor, né, pessoal, é basicamente em kbytes. Então aqui a gente colocou 200 mega. Se vocês quiserem usar em 2 GB, só colocar mais um zero.
20 GB, mais um zero. 200 GB, mais um zero. Mas se vocês estão fazendo isso aqui, tem uma coisa de errado, né? Eu não conheço nenhum celular que tem 200 GB hoje. Assim, simples, simples, tão fácil. É bem difícil. Então, vamos manter um tamanho bacana. 200 MB é mais do que o suficiente, porque a gente já sabe que dados dentro de um dispositivo móvel é pouco. No caso, 200 MB é pouquíssimo, né? E eu falei errado, né? Em dispositivos móveis, em banco de dados. Guardar informações de banco de dados é pouco custoso. Exatamente, Samuel. Eles consomem a memória do armazenamento. A gente não tem um HD dentro do celular, a gente tem uma outra unidade sólida de armazenamento similar ao dos SSDs. É um dispositivo eletrônico, não um dispositivo rígido com um disco que fica girando. Então, é isso aqui que a gente está setando, o quanto nós vamos consumir do armazenamento. Mas é claro, eu não vou criar meu banco de dados, por exemplo, aqui com 200 GB, e já consumir 200 MB e consumir 200 MB quando eu instalar o meu aplicativo. Não, eu vou consumir esses dados e quando eu chegar em 200, eu paro. É o meu limite, eu estou dizendo qual vai ser o teto de armazenamento para o banco de dados no meu celular, ok? Detalhes bem técnicos, tá, pessoal? Mas aqui está um número bacana para vocês trabalharem no futuro. Mais do que isso, eu não vejo necessidade. Quantos gigabytes tem esse HD? Ó, Vini, se tratando de dispositivos móveis, depende, tá? Varia bastante. Mas no meu caso aqui, eu estou trabalhando com o meu projeto dentro de um HD de 1 tera. Mas aqui no meu emulador, no meu dispositivo emulado, né, eu não tenho 1 tera para utilizar. Eu tenho bem menos. Bem menos. Voltando aqui, tá, pessoal? A gente tem agora a sintaxe básica. Export Default Class Database para criar a nossa classe no JavaScript. Faltou class. E é a partir de agora que nós vamos criar o nosso script do banco de dados. E aqui vai vir muitas coisas mesmo. A gente tem que ficar ligado nessa questão do abre, fecha, chave, parêntese e tudo mais. Esse primeiro método, ele está nos oferecendo aqui, é para iniciar o banco de dados. O que, que isso significa? Apesar de eu já estar abrindo o meu aplicativo, querendo utilizar ele, eu tenho que fazer uma verificação antes. Se eu vou consumir dados do banco de dados, é importantíssimo que eu verifique se eu já tenho esse banco de dados criado e as tabelas para manipular os dados. Então, esse carinha aqui, initdb, vai fazer exatamente isso. Só que eu quero fazer essa verificação todas as vezes que eu abrir o aplicativo. Então, para mim, fica muito mais conveniente o nome conectar. Posso conectar ao banco e eu começo a verificação, tá? Eu vou limpar um pouco esse código, que eu acho que ele está bastante, né, cheio de coisinha. Deixar ele mais leve possível. Mas aqui, basicamente, o banco de dados foi aberto. DBExecute é a operação que nós vamos realizar do SQL. Então, eu tenho um select from product limit 1. Eu não quero um product, eu vou instalar veículos. Então, vou colocar aqui como veículos. Ok? Esse é o nome da minha tabela. Se eu tiver dados, beleza. Tá tudo pronto, a consulta está pronta, vou executar a consulta. Se não, eu não tenho o meu banco de dados criado. Então ele não está pronto. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se ele não está pronto, aí agora fica interessante os consoles.log, mas vou manter só o mínimo, tá, gente? Só o mínimo mesmo, para não poluir muito o código. Eu vou criar uma função aqui, execute_sql, uma função que eu estou chamando lá do database, para fazer alguma coisa. O que, que eu quero fazer neste ponto?
Eu quero criar a tabela, se ela não existe. Então, aqui eu já tenho um erro, né, pessoal? O meu código, até então aqui, o que ele ia fazer? Vai verificar o banco de dados, vai tentar executar lá o product, mas eu tenho uma tabela chamada produtos. Eu caio num loop que eu nunca consigo sair, porque eu nunca crio a tabela products. Eu crio a tabela produtos, ok? Então vamos dar um jeitinho nisso, tá? Primeiro de tudo, como é que a gente vai lidar com esse cenário? Linguagem do MySQL. Create table, if not exist. Veículos. Tentem seguir um padrão, tá, pessoal? Eu gosto de colocar no nome das minhas tabelas um plural, um singular, mas para mim faz muito mais sentido um plural, porque no final das contas eu vou ter mais de um veículo ali. Mas se vocês quiserem seguir ali uma abordagem parecida com a de orientação a objetos, veículo é bacana. Também é legal, também é certo, e eu também gosto dessa abordagem, tá? Bom, e seguindo aqui, pessoal, a gente tem um baita de um problemão. Porque já não bastava eu estar consultando uma tabela errada, eu estou tentando buscar colunas, criar colunas, sem especificar o tipo de dado. Então esse comando, no final das contas, ele nunca é executado. Bora resolver isso. ID a gente normalmente utiliza como um inteiro. Aqui a gente não usa o int, tá, pessoal? A gente usa o integer. A gente tem que dizer o tipo completinho. Normalmente esse carinha é uma chave primária, uma primary key, para a gente garantir que nenhum registro vai ter um valor igual ao de outro. Então eu nunca vou ter dois uns, eu vou ter só um registro com um valor 1, só um registro com o valor 2 e por aí vai. E para a gente não precisar fazer essa manutenção automática, manualmente, né, ficar, sei lá, tendo que consultar num caderno de notas ali qual que é o número do registro e tudo mais, e setando, a gente coloca aqui auto increment, que pequena diferença tá, para MySQL. Eu não tenho o underline, tá? Aqui é sem underline, é tudo junto. Depois começam os atributos que a gente vai precisar para o nosso veículo mesmo. E é agora que o meu amigo Felipe, que fez esse compromisso comigo de criar uma concessionária, que vai me ajudar. Felipe, o que, que você diria que o nosso veículo vai ter para a gente colocar dentro desse contexto? E o restante também pode ajudar, tá? Vamos dando ideias aí. O que, que a gente precisa guardar sobre o veículo? Modelo, chassi, marca. Pode ser. Então vamos lá. Modelo. Opa. Felipe, eu realmente não manjo muito de carro. O que, que seria o chassi? O modelo eu entendo que seria um texto. Então eu poderia colocar um varchar 30, tá bacana. Mas chassi agora eu não sei. Ai, que vergonha. Ano acho bacana, Elton. Ano acho bacana. Vou tirar o chassi porque eu não sei, tá, pessoal? Ai, meu Deus, que pouca vergonha. Ano seria serial de cada peça em números. Tá, tá. Felipe, como isso é uma coisa um pouquinho mais complexa, tá? Eu vou tirar, eu vou deixar o ano mesmo, beleza? Modelo e marca eu acho sensacional. Já é o suficiente para eu dizer que eu vou ter meu Batmóvel da Hot Wheels. Vai ser do ano, eu coloco o ano de algum filme, naturalmente. E só pra gente, tipo, já fazer um gancho, pessoal, aproveitar que a gente tem lá o C11, que a gente tem que trabalhar com captura de imagens e tudo mais, eu vou colocar mais um campo aqui, tá? Que pode ser uma foto do veículo ou uma imagem do veículo. Acho que vai ser aqui bastante bacana, bastante bem aproveitado. Bastante bem aproveitado foi ótimo.
E a imagem, ela vai ter uma situação um pouquinho diferente, tá? Ao contrário aqui do meu varchar 30, que eu sei mais ou menos quanto eu vou precisar. Aqui eu não preciso varchar, aqui pode ser um integer. Aí, perfeito. Ao contrário desses carinhas, a minha imagem, eu vou ter um texto muito grande. Então seria bacana eu colocar um text. Eu não vou ter um limite tão limitado nos meus caracteres. Eu vou poder colocar bastante texto mesmo, ok? E cuidem bastante, tá, pessoal? Acontece bastante de vocês errarem. Isso aqui é uma string, tá? Como vocês podem ver. Só que vocês acabam se perdendo no abre e fecha de parêntese, tá? Minha dica para vocês. Verifiquem se isso aqui está fechando direito, tá? E depois, como a gente tem muita indentação, quebrem a linha, não tem problema. E verifiquem, ó, tá aqui minha aspa simples, tá fechando lá. Aqui eu não tenho nenhum parêntese, não tenho nenhum parêntese. Opa, tem um parêntese aqui. Onde é que tá fechando esse parêntese? Tá fechando aqui. Ah, mas agora eu tenho aqui outro abre e fecha parênteses, sobre fecha parênteses. Façam essa verificação, tá? Antes, para não ter nenhum problema. Bom, aqui creio eu que esteja tudo certo, só para garantir. Eu vou colocar até um ponto e vírgula aqui no final para dizer, ó, já verifiquei, tá tudo certinho. Aqui tá as vírgulas e tudo mais. E essa vai ser minha tabela. Tenho a minha tabela prontinha. Opa, tabela criada com sucesso, se não aponto erro, beleza. Vou resolver essa promessa, então seria equivalente ao execute ou algo do tipo. E tenho mais umas coisinhas por aqui. Tá. Minha dica para vocês: botão direito do mouse, Format Documents, para organizar tudo isso aqui. E aqui a gente já está vendo que tem um erro. Eu tenho uma chave que não está fechando. Então, ó, só adicionar a chave aqui. E prontinho. Não tem mais erro no meu projeto. Esse foi o nosso método conectar, pessoal. Tá? A gente poderia já testar isso. Na verdade, acho até bacana a gente já tentar testar. Então, vou vir aqui no meu app.js. Eu vou limpar toda essa estrutura e eu vou começar com a estrutura básica de um projeto React Native, tá? E vocês têm sempre a opção de trabalhar ou com classe ou com funções. Minha dica: comecem sempre trabalhando com classes. Que aí vocês vão estender a classe Components lá do React, tá? E estendendo essa classe, aqui eu vou colocar só uma view e um text. E estendendo essa classe, vocês têm acesso a outros métodos. Que métodos são esses? Vocês têm métodos para manipular o ciclo de vida do componente de vocês. Então, eu tenho um método, por exemplo, faltou aqui o class. Eu tenho, por exemplo, um método render. É o que eu vou fazer quando eu quiser renderizar a minha aplicação. Eu tenho um método components, não, é component mounts. Component mounts, quando eu montar o meu componente, quando eu quiser acionar alguma coisa antes do meu render. E fora alguns outros que a gente vai vendo com o tempo, tá? Mas esse detalhezinho aqui, ele é deveras interessante para vocês manipularem o que querem fazer na aplicação e também ele facilita um monte, pelo menos na minha visão, a declaração dos states. Porque com os states aqui, é isso aqui que vocês fazem, states, nome e por aí vai. É bem fácil trabalhar com as variáveis que vocês precisam renderizar depois no aplicativo. Se vocês quiserem trabalhar com funções, vocês vão ter mais trabalho, porque vocês vão ter que utilizar o useEffect do React e com o useEffect criar um método para atualizar cada uma das variáveis. Isso é muito trabalhoso, visto que a gente tem nas classes só o this.setState e o nome da variável que a gente quiser atualizar com um valor. É muito mais fácil, muito mais simples, muito mais rápido. Mas
é só uma dica pessoal para vocês, beleza? E por fim, né, return. Tenho que dizer o que eu vou retornar, o que eu vou renderizar. E esse carinha aqui é o motivo de a gente fazer tanta gambiarra dentro do JavaScript, mas faz parte, né, pessoal? O que eu terei dentro do meu return? Tudo que eu vou renderizar no meu aplicativo. E para a gente começar bem, uma view com text de Olá Mundo, eu acho que já está mais do que suficiente. Aqui no meu database.js, eu não estou retornando informações. Então eu não vou ter uma mensagem aparecendo, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essa aplicação, essa aqui vai ser a parte visual, mas a gente vai ficar de olho no servidor do Metro, o que vai abrir e descobrir o que está acontecendo através dos nossos console.log, que a gente tem aqui bastante, vários deles. Tranquilo, Samuel. Funções são muito bons, tá? Não tem assim o melhor e o pior. Tem a questão do que funciona melhor para vocês. Eu gosto mais do class justamente por conta da declaração dos states, que para mim é muito mais fácil de manipular depois. Com function eu acho muito mais trabalhoso. Mas vai a gosto também. Vocês têm essa possibilidade de escolher o que vocês gostam mais e gostam menos. Bom, vamos rodar esse projeto, tá, pessoal? Só para a gente ver se tá tudo certo até aqui. Lembrando, tá? O meu Genymotion já está aberto, então meu aplicativo vai vir para cá. Servidor Metro já apareceu. Bom, enquanto ele está fazendo todo esse processo, o que ele está fazendo, né? O que é esse processo? E agora, nesse exato instante, ele está dando uma lida em tudo que eu tenho no Node Models e tudo que eu tenho no meu app.js e na outra estrutura do meu projeto e convertendo em um código nativo, um código Java, para a gente trabalhar com o código nativo lá da pasta Android. Então, se eu expandir aqui até o meu Android, tá? Vocês vão ver que eu tenho a estrutura padrão de um projeto Java, tem aqui o meu main, Java, Android Manifest, aqui eu vou ter mais alguns códigos. Então ele está gerando todo esse código nativo para a gente, para no final, ainda aqui dentro, gerar um arquivo que vai estar aqui no. Onde é que vai estar esse arquivo? Meu Deus do céu. Acho que não vai aparecer ainda. Mas ele vai gerar um arquivo para a gente na pasta builds, que vai ser um arquivo APK. Aí, acho que agora vai aparecer. Builds, tem que ter o outputs aqui, que ele está gerando ainda. Aí, outputs. E agora vai ter mais um, que vai ser a versão app debug, que é a versão do aplicativo já pronta, toda compilada, para a gente rodar com o projeto. Essa não é a versão final do projeto, tá, pessoal? Você não consegue usar esse app que ele vai gerar para a gente e instalar no celular de vocês e rodar. Não, isso a gente vai ver no futuro. Mas por enquanto, ele está criando uma versão aqui, ó, APK App Debug, para a gente rodar com o terminal do Node. Se esse carinha aqui não estiver rodando, o nosso app não funciona. Então agora, ele está pegando esse projeto e está jogando para cá. Assim que ele finalizar a leitura de tudo, vai exibir na tela uma mensagem de erro se algo deu errado, ou o nosso aplicativo, se tiver tudo certo. Neste caso, a princípio deu tudo certo, está lá o meu Olá Mundo. Mas o meu script do database, ele não foi chamado. Em nenhum momento ele foi acionado, então ele não foi executado. E é o que a gente vai fazer agora. E agora vem essa dica do component, pessoal. Antes de tudo, qualquer coisa, a primeira coisa que a minha classe components aqui faz é acionar o método constructor.
para construir coisas que eu precise antes de renderizar algo. E dentro do meu constructor é onde normalmente eu aciono as super props, é uma propriedade do React.components, para conseguir trabalhar com os meus states. Então, se a gente quiser trabalhar com o state agora, this.state, essa daqui é a estrutura básica. E aqui, óbvio, vem o nome do meu state, e se eu quiser atualizar em algum momento do meu código, eu posso. Lembrando, tá? Para quem não sabe ou não lembra, states são variáveis, elas guardam informações, mas eu preciso, depois de alterar o valor de uma variável na memória, atualizar a exibição no meu front-end, aqui dentro do meu aplicativo para o meu usuário, para ele ver que aquele valor mudou. Então, eu utilizo states, que vão pegar aquele valor que tinha antes e atualizar com o valor novo que eu tenho, através do método setState. Ou o método useEffect, quando eu estiver trabalhando com classe, com funções em vez de classes. Aqui eu acho mais fácil, mas também é certo utilizar functions, ok? Bom, nesse método, pessoal, constructor, eu não quero trabalhar com states ainda, tá? Mas eu vou deixar aqui já engatilhado tudo que eu preciso. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte. Meu arquivo database, primeiro de tudo, eu vou importar esse arquivo e ele já vai reconhecer aqui o caminho certinho para a gente. Olha que maravilha. Só deixar mais bonitinho o código, ponto e vírgula no final. Com esse arquivo database, eu vou conseguir acionar o que eu preciso, que é o método conectar. Como que a gente vai fazer isso? O meu componente, database, ponto conectar. Mais ou menos isso aqui, né? Mas a gente sabe que isso aqui não é muito interessante de a gente fazer agora. Porque o que eu quero, na verdade, é pegar esse database, iniciar ele como um objeto, o database. Então, vou iniciar esse carinha na memória, e aí o meu banco.conectar entra em ação. Conectar mesmo, né? É conectar. Beleza. E com isso, eu conseguiria, então, acionar o que eu preciso, que é a conexão com o meu banco de dados. Beleza? Só que eu não vou fazer isso nesse formato, desse jeitinho, tá? Porque eu quero criar um código aqui que eu consiga aproveitar com vocês depois na UC11. Então, como é que eu vou fazer essa abordagem? Eu vou criar o meu database.js com todos os códigos que eu preciso pensando na orientação a objetos. Isso tudo aqui vai ser molde para um outro método que a gente vai chamar e passar as informações para esse molde. Então eu vou ter um método ali para listar, um método para cadastrar, que eu vou criar aqui com uma função anônima e facilitar a comunicação. Então aqui o meu conectar banco vai ser um método que eu vou criar como uma função sem nome, uma função que não é nomeada, por isso uma função anônima. E aqui sim, eu vou fazer esse esquema de criar um banco de dados utilizando o meu database. Tá? E sim, esse carinha vai ter um banco.conectar. E eu posso chamar esse método aqui em cima. This.banco conectar, conectar banco. Se eu abrir agora meu emulador, nada mudou. Mas o meu servidor Metro, ele já está estourando informação que é do meu console.log. A gente tem aqui umas informações um pouquinho bagunçadas, mas vamos ver aqui, ó. Desde o começo. Aqui estava um erro antes e não estava dando, tá? Abriu o banco de dados, veículos.db, então ele criou o banco. Ele tentou executar essa operação e não deu certo. Erro. O banco de dados não está pronto? Criando dados. Aí ele executou esse comando que a gente colocou para criar a tabela.
dentro desse banquinho de dados. E tabela criada com sucesso. E quando eu atualizei, ele tentou executar de novo, mas o banco de dados está pronto. Eu só não tenho nenhuma informação lá. Então, ele não precisou executar isso aqui de novo, a criação da tabela. O banco de dados já está pronto, já tem todas as informações que eu preciso ali para começar a trabalhar, então, tudo certo. Se eu tentar dar um R de novo, eu tenho bem menos informação, porque já está tudo pronto para mim. Beleza? Se eu quisesse, eu também poderia ter feito isso aqui, né? Não tem problema. Poderia ter feito esse esquema, que iria dar basicamente na mesma coisa. Mas a gente quis deixar uma coisa mais bonitinha, mais organizada e que a gente pode reaproveitar o código. Beleza? Depois disso aqui, pessoal, a gente vai criar vários trechinhos de função anônima, mas a gente vai jogar para telas diferentes, porque nós temos telas diferentes ali na atividade da UC11, tá ok? E bom, minha conexão está aberta, mas ela vai ficar aberta para sempre se eu não encerrar ela em algum momento. Então, o que é o ideal a gente fazer, né? Aqui eu tenho o código mostrando como eu inicio o banco, mas eu preciso fechar. Então, close database. Eu gosto de chamar carinhosamente de desconectar, porque diminui ao máximo palavras compostas, tá? Então, desconectar. Eu preciso passar um banco que eu vou desconectar. E aqui tem as informações. Se eu tiver o banco, eu fecho o banco, banco de dados desconectado. Se não, se eu tiver um erro, eu exibo aqui e se der tudo certo, a conexão do banco não está aberta. Então vamos testar isso agora. Eu vou conectar, depois eu vou desconectar. Exatamente nessa ordem. Para ver se está acontecendo isso que eu quero, né? Desconectar. E eu atualizando agora, ele está dizendo que o banco de dados está pronto. Mas ele não desconectou. Eu precisava que ele desconectasse. Por que, que ele não desconectou nessa situação? Porque eu não passei um banco. Em nenhum momento eu passei o banco para ele, que ele está me pedindo tanto. E é essa informação aqui que vai ser importante para ele. Tá? Porque a gente vai ver nos outros métodos que nós temos aqui. Não aqui. Métodos que nós temos aqui, nosso processo de CRUD, que eu tenho sempre um close database, onde eu passo o banco de dados que eu criei. Então, o que é interessante a gente fazer? No final de cada operação, fazer isso, o desconectar. Então, seria legal a gente fazer isso aqui mesmo, mais ou menos por aqui. Chamar o desconectar exatamente como ele chama aqui, depois de realizar todas as operações. Então, desconectar e o DB que eu tenho aqui, o LEDDB. Claro, sempre verificando se vocês estão dentro da estrutura certa. No caso aqui eu estou dentro de um return new. E é isso aí. Eu não preciso desse carinha aqui. Sempre tentando simplificar o código, tá, pessoal? Do arquivo principal de vocês. E agora sim, tudo certo. Pessoal, terminamos essa abordagem aqui, tá? De criar a estrutura básica, tem os métodos de conexão, método para eu desconectar. Agora eu vou ter mais coisa, que são as minhas operações de CRUD. Temos duas formas de fazer isso. Ou a gente faz aqui no arquivo database mesmo, ou a gente faz num arquivo separado. Eu vou fazer nesse arquivo aqui mesmo para manter um arquivo só, tá? E eu vou jogar isso tudo mais ou menos para cá, aqui para baixo. Então aqui eu vou fazer minhas operações de CRUD. E a gente segue usando um só arquivo. Se vocês precisarem em algum momento separar, vocês podem. Não tem problema. Fica até mais fácil para vocês depois organizar.
Mas como eu vou precisar chamar métodos aqui, para mim vai ser bem mais fácil do que ficar importando esse carinha em outro arquivo. Então, vou seguir essa abordagem aqui mesmo, beleza? Começando esse método, que vai ser o chamado listProducts, que vai realizar uma operação lá em produtos que não é o que a gente quer. O que nós queremos é um listar. É que eu poderia colocar um listar veículos. Mas como a gente está trabalhando com uma entidade só, eu vou deixar só listar, para ficar mais simples possível os nomes. Não precisar usar o nome composto nem nada do tipo. Depois eu tenho um constant products, que para mim não faz sentido tá aqui. Mas eu vou renomeá-lo para lista, porque aí vocês vão entender e vocês vão poder reaproveitar esse código depois e entender, olha, aqui eu estou criando a lista que eu vou usar para receber todos os resultados da minha consulta. Aqui eu vou ter o initDB na linha seguinte, que é o método que a gente trocou. Então esse carinha vai virar o conectar. Já adianto, aqui embaixo a gente tem o close database, mas é para desconectar. Isso aí. Bom, eu não gosto desse execute SQL porque ele faz de uma forma muito mais complicadinha, muito mais feinha, muito mais chatinha. O que a gente já conhece é o select asterisco from tabela. Não sei vocês. Para mim é muito mais tranquila essa abordagem. E se vocês quiserem, vocês podem selecionar item por item da tabela, não tem problema. Mas eu gosto de trabalhar com todos os dados, então eu vou puxar com o asterisco. E de qual tabela eu vou puxar isso? Veículo. É a tabela que a gente está utilizando. No final, posso tirar esse console aqui? Já viu que o debug pipoca um monte de coisa na tela, né? Mas no final, ele vai fazer o quê? Pegar os resultados. Então, todas essas informações vão virar resultados. E os meus resultados, vão ter linhas. Linhas é cada registro. Então, se eu tenho 3 registros, eu tenho 3 linhas. Se eu tenho 4 registros, eu tenho 4 linhas. Para saber o tamanho disso, eu uso o length, o tamanho. Sabendo o tamanho disso, eu poderia até simplificar colocando esse carinha aqui, mais ou menos assim. Mas eu vou deixar nessa estrutura aqui mesmo, tá? Vai ficar bem próximo ali do código que vocês têm no conteúdo. E aí, para cada item que eu tenho na linha, eu acesso ele chamando item e a posição, obviamente. Então, o meu for aqui, no final das contas, ele vai percorrer todos os resultados baseado no tamanho da minha quantidade de dados, da minha quantidade de linhas, vai pegar cada item e vai fazer alguma coisa com esse item, que é extrair as colunas da linha. Então, o que eu tinha lá? Eu tinha ID, eu tinha marca, eu tinha imagem, eu tinha... O que eu tinha? O que que eu tinha, meu Deus do céu? Eu tinha modelo, ano. Então, modelo e ano. Não precisa ser na ordem, tá? A ordem não vai mudar nada, mas se vocês quiserem deixarem na ordem, podem deixar. Depois de extrair todos esses dados da linha, jogar em variáveis, eu vou adicionar esses valores com o método push na minha lista. Por que o push, né, pessoal? Por que eu não estou só colocando os itens na lista? Porque o push é o método que vai adicionar no final da minha estrutura de dados. Então, eu tenho aqui a mesma coisa que eu tinha aqui, sendo adicionada no final da minha estrutura de dados. Se eu tivesse numa pilha, o final da minha estrutura de dados é diferente. A inserção dentro de uma pilha é como? Coloquei o item, ele vai ser o primeiro e último item. Coloquei um outro item, bom, o meu primeiro item de antes agora é meu último, porque eu vou empilhando as coisas que nem uma pilha de roupa. No caso da lista, é diferente. Então, eu utilizo o push para não me preocupar com esse balanceamento, com essa organização dos dados.
E no final eu não quero um product, eu quero um lista, né? Porque é o que a gente criou aqui. Aqui em cima é a minha constante lista, que vai ser exibida no terminal. Poderia ser. Não tem problema, a gente lista os dados aqui. E o meu products aqui, o resolve, é a minha lista. Beleza? Deixa eu ver o que o Felipe mandou aqui. Com o SQLite, é o que vai fazer as informações serem guardadas para depois aparecer dentro da página de listagem quando forem cadastrados veículos? Exatamente, Felipe, exatamente. O SQLite está fazendo a mesma coisa que o MySQL para a gente, só que através do próprio aparelho, em vez de um servidor de banco de dados. Então aqui a gente está criando um método para listar, ou seja, buscar os dados do banco. Depois a gente vai fazer o cadastrar, o alterar e por aí vai. Não é GRUD, Samuel, é CRUD. É com um C, tá? Que seria. Deixa eu até desenhar porque fica bem mais fácil. CRUD é equivalente ao. Ai meu Deus. CRUD é equivalente ao create, read, update, delete. E numa tradução do PTBR, ficaria um criar, ler, atualizar e deletar. Mas como esse verbo não existe no nosso dicionário, remover. Vai. O criar é basicamente um insert, tá? A operação de insert into é quando a gente insere alguma coisa. O read, ler, seria equivalente ao nosso comando select. O update, update, delete, delete. Mas é isso aí. Isso é o CRUD, que a gente utiliza tanto. Importante, tá, gente? Curiosidade. Se algum dia perguntarem numa entrevista de emprego para vocês, não caiam nessa armadilha. O CRUD, ele só vai ser válido para ancorados. Vocês não realizam operação de CRUD na memória do celular. Então, se vocês não estão atuando com banco de dados, não é um CRUD. Vocês estão cadastrando uma coisinha ali na memória, né? Porque não é, na verdade, um cadastro. Vocês só estão guardando uma informação na memória. Vocês estão atualizando a informação na memória, removendo a memória, que seja, mas é diferente. CRUD é uma coisa que a gente já faz uma assimilação com consistência. Dados que estão guardados, dados que estão persistindo, dados que estão em uma unidade de armazenamento, que se eu desligar meu computador, eu ainda vou ter lá. Se eu faço isso com as coisas na memória, desliguei o computador, putz, perdi tudo. Não tenho o que fazer. Ok? Então, CRUD sempre assemelham a banco de dados. Acho que aqui foi tudo, tá? Acho que aqui foi tudo. Então agora a gente vai para o nosso próximo método, assim que eu corrigir o errinho. Então aquela dica, né? Format Documents. Vamos ver aqui o fechamento das chaves. E olha só. Estou copiando todo o código ali do conteúdo e está faltando chave. Então, mais uma chavezinha aqui. Beleza, agora sim, tudo certo. Pessoal, a próxima função aqui é de procurar um produto por ID. Não vai ser necessário, tá? Não vai ser necessário. Vamos trabalhar com a listagem ali de tudo mesmo, depois a gente organiza, não precisa ser por ID. Create, que é o nosso inserir. É quando a gente vai adicionar um novo registro. Aqui, pessoal, a gente vai ter que ter bastante cuidado mesmo, porque é fácil a gente se perder. Primeiro de tudo, eu vou renomear isso aqui para inserir, que é o que a gente faz. E eu não estou mais inserindo um prod. Eu vou chamar de veículo, porque é isso que a gente está adicionando, certo?
Ou se vocês quiserem deixar uma coisa mais genérica, pode ser item. Não tem problema, tá? Item. Pode ser. Bom, primeiro de tudo, initDB é conectar. Vamos ajustando isso aqui primeiro. Eu não tenho o close database, eu tenho o desconectar. Agora sim, tudo certo. E aqui é a única linha que a gente vai precisar realmente se preocupar, tá? O resto ali é bem tranquilo, é só o nosso promises, o nosso try catch, entre aspas. Aqui é que as coisas começam a ficar um pouquinho chatinhas, a gente tem que abrir o olho, tá? Insert into é que nem o SQL. A gente tem que dizer o nome da tabela, veículo. Values são os valores que a gente vai passar. Quantos valores a gente vai precisar, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Só para confirmar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a quantidade de informações que eu tenho no meu banco de dados. Então, quantos valores eu vou inserir? Quantos valores eu vou inserir, pessoal? Não, não é 5. Não é 5. Exato, Maurílio. Exato, Elton. São 4. Porque eu não preciso me preocupar com o ID. Exatamente. O ID a gente não precisa se preocupar. Então, são 4 valores. Então, vou ter 4 pontos de pergunta aqui, 4 interrogações que vai ser referente aos valores que eu vou ter aqui, tá? Então, eu não preciso. Deixa eu já apagar isso aqui, eu nem vou comentar os erros que a gente tem aqui, né? Mas vamos lá. O primeiro valor que eu quero é item ponto. O valor que a gente tinha lá era modelo. Item ponto marca. Item ponto ano. Item ponto. E aí o que a gente queria era a imagem, uma adição que a gente fez aqui para trabalhar já com o conteúdo da UC11. Então é isso aí que a gente vai precisar, é isso que a gente quer, ok? Bom, seguindo o nosso CRUD, eu teria mais algumas operações agora. Se a gente voltar no conteúdo, eu vou ter meu update e o meu delete. Só para dizer que a gente não fez, eu vou fazer esses carinhas aqui com vocês, tá? Vou adicionar para o CRUD ficar bem completinho. Aqui eu vou chamar de atualizar. Seria legal fechar o canto dos arquivos no Visual Studio Code, porque a tela do código fica mais cheia. Cara, pior que pode ser, pode ser. Na verdade, eu preciso de uma estrutura mínima, porque eu fico transitando muito entre os arquivos. Mas, ok, eu vou deixar assim, tá? Então, qualquer coisa, só puxar, eu acho que tá tudo certo. Não, não é só puxar, não é só puxar. Ai, meu Deus. Aí, era só puxar mesmo. Tá, então vamos seguir assim. Atualizar. Aqui, pessoal, já vai uma outra dica para vocês, tá? Vocês podem atualizar o item com todos os valores dele. Então, vocês só vão precisar de um parâmetro. Item. Beleza? Mas, o que eu achava mais interessante vocês fazerem aqui? Seria só colocar um ID, tá? Dependendo do que vocês querem fazer. Depois a operação de atualizar, na verdade, eu acho que eu vou até deixar comentado com vocês. Para desfazer tudo que eu fiz, eu vou deixar comentado, para que a gente pode voltar nesse carinha depois, tá? Esse carinha aqui requer um pouquinho mais de atenção, porque depende muito de como a gente vai aplicar ele. Então vou pular direto para o nosso deletar. Delete. Não é deletar produto, né? A gente quer remover um.
veículo, e eu vou chamar aqui ele de item ainda. Mas ID é o suficiente, tá? Então eu vou deixar só o ID dele, para não ter que criar um objeto na memória e ficar consumindo mais e mais e mais. Aqui é o conectar. Aqui é o desconectar, tudo que a gente já viu. E o meu delete from veículos. Veículo, na verdade, né? É no singular que a gente tem utilizado, veículo, veículo, e a gente criou lá o banquinho de dados como veículo. ID igual ao que eu estou passando, que é o ID. Esse carinha aqui é o que tinha menos problemas, né? Posso tirar aqui os comentários, não vou precisar. E é isso. Tenho todas as minhas operações aqui, pelo menos as principais que eu preciso, e eu já posso começar a trabalhar com elas. Mas antes de tudo, vamos vir aqui no nosso app.js, o nosso arquivo principal, e fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui, tá? O meu conectar banco, eu vou ter um estar banco. Vai fazer a mesma coisa, tá? Esse conectar banco a gente não vai precisar mais, na verdade, pessoal, porque a operação de conexão eu tenho no início de cada um deles, ó. A minha listagem, pá, tem a conexão. Aqui, no meu conectar, a gente tem depois o desconectar, né? Então, conectar e desconectar. A gente fez toda essa regrinha para não precisar chamar ele aqui de novo. Então, ó, esse trecho de código pode sair, e esse aqui pode ser o meu listar banco. A primeira operação que eu faço quando eu entro no meu aplicativo é tentar fazer a listagem. Isso aqui é interessante, é bacana. E bom, mesma estrutura, né? Inicia ali o meu banco, meu database, e banco.listar, que é o método que a gente criou. Só que no momento que a gente faz isso, pessoal, ele só lista, beleza? Não faz mais nada. Então eu vou pegar o listar.then para fazer alguma coisa depois do meu try-cat. Então se der tudo certo com esse método, then, aí eu vou fazer. O que eu vou fazer? Posso pegar essa lista que ele vai me gerar e aqui eu estou dizendo como eu quero chamar os resultados. Tá? Ele vai me dar um return. Ó, listar, ele tem o meu resolve lista. Eu vou pegar essa lista e eu vou jogar para algum local, vou fazer alguma coisa. E o interessante é a gente jogar para os states. Porque com os states a gente vai ter toda aquela manipulação que a gente já conversou, né? Então, this.setState, o método que eu chamo para atualizar um state que eu não tenho aqui ainda, mas eu posso colocar agora. This.state igual lista veículos. Inicio como um vetor vazio e agora esse carinha vai receber todos os dados da minha lista. Então, lista veículos é o nome do meu vetor. E o que ele vai receber? A lista que eu estou puxando aqui. Lista. E é isso aí, pessoal. Estou puxando aqui todos os dados do meu listar banco. Se eu abrir o meu aplicativo agora, tentar atualizar, não tenho dados para exibir ainda. E tudo bem, a gente não inseriu nenhuma informação. Mas, se vocês quiserem, já poderia trabalhar aqui com a visualização do aplicativo, tá? Eu vou adicionar agora o mesmo esquema para o cadastro, tá? Para o nosso cadastrar. Então, eu vou chamar aqui de cadastrar banco. Acho que fica bacana essa nomenclatura para vocês assimilarem exatamente o que está fazendo e conseguir diferenciar. Faço a mesma coisa, a constante do banco que eu tenho que chamar. E aí o meu banco ponto inserir é o método que eu chamo para inserir alguma coisa. Só que a gente tem um problema aqui, né, pessoal? Porque eu não tenho nada para inserir ainda. Então, o que eu acho interessante vocês fazerem? Lembram da orientação a objetos quando vocês criavam
moldes para os objetos de vocês lá no Models, fazer uma coisa similar. Aqui na CRC, criar uma pasta Models, aqui vocês inserem todas as modelagens de vocês, assim fica mais fácil para vocês criarem os objetos depois. A gente está trabalhando com veículo, né? Então, o meu veículo.js, essa vai ser a minha classe, vai ser o meu modelo. E, opa, não está saindo o código. A estrutura dele é bem simples. Export default class, nome da classe, né? Veículo. Esse carinha vai receber simplesmente um constructor, um construtor, com os valores lá do banco de dados, que vão ser marca, modelo, ou modelo e marca, agora não lembro, mas tanto faz a ordem. Modelo, marca, ano e imagem. Aqui minhas variáveis, e só dizer que ó, meu modelo vai ser isso aqui. Modelo. Minha nota vai ser isso aqui. Ó, nota. Nossa, o que eu estou pensando? Marca. Marca. Meu ano vai ser esse aqui. Ano. E o meu, na verdade a minha, né, imagem, o meu caminho de imagem, esse aqui. Imagem. Criei uma estrutura aqui bem básica. E agora, se eu chamar esse carinha aqui no meu cadastrar, eu vou ter uma estrutura ali mais fácil para eu preencher, porque tudo que eu preciso é constante, veículo, é o nome do meu objeto, new veículo, e aí os valores que eu preciso, né? Qual que é o modelo? Qual que é a marca? Qual que é o ano? E qual que é a imagem? E esses valores eu vou receber aqui no parâmetro. Modelo, marca, ano, imagem. Peguei esses valores, passei para cá. E aí o meu veículo vai ser passado para o meu método inserir. E o que o meu método inserir precisa? Cara, ele precisa só de um objeto com essas propriedades. A gente criou o objeto exatamente com essas propriedades, então tá tudo certo. Ah, mas e se eu precisar colocar aqui um ID? Não tem problema, this.id igual ID. Ah, mas eu me lembro que lá na hora da gente fazer inserção eu precisava de 4 parâmetros e não 5. Como é que vai ficar isso daí? Aqui no nosso insert, onde a gente passou os parâmetros, eu acesso cada uma das propriedades. Então, como eu nunca acesso o ID, ele não vai ser utilizado. Não preciso ajustar nada no meu código, já está tudo prontinho, tudo certo, ok? E é basicamente isso, pessoal. Se eu pegar agora para fazer um cadastro qualquer, vamos testar esse método, né? Cadastrar banco. Passar um modelo. Teste. Não, agora sim é que eu vou deitar, né? Modelo Batmóvel. A marca é Hot Wheels. O ano. Agora eu não sei um ano, meu Deus. Vou colocar 2005. E uma imagem, eu vou deixar por enquanto em branco, tá? Porque eu não tenho nenhum caminho de imagem. Ou eu poderia ir no Google e colocar um caminho do. Deixa eu pegar uma imagem aqui aleatória. Tá aqui, essa imagem está bacana. Não vou mostrar para vocês agora, só quando a gente rodar o aplicativo. Mas essa aqui é a URL da imagem. Salvei. Então toda vez que eu entrar no meu aplicativo, eu vou chamar esse carinha. Opa, estou tendo um erro aqui, olha. Table veículo has 5 columns, but 4 values were supplied. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui.
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ai, meu Deus, não me diz que é isso que está acontecendo. 1, 2, 3, 4. Ai, que coisa. Tá, isso aqui eu acho que não vai dar, pessoal. Antes dava, não dá mais. Ai, meu Deus. Vamos ver se agora vai. Opa, pera aí. Ai, não, meu Deus, desculpa, turma, desculpa. Eu esqueci. A gente tem que dizer quais são as colunas. Senão ele vai tentar realmente fazer com 5. Deixa eu desfazer aqui, ó. Isso aqui estava dando. E não está dando é isso aqui. Eu não coloquei que eu quero o modelo, a marca, o ano e a imagem. É isso aqui que está faltando. Agora, se eu tentar inserir, deu certo. Deu certo. Diserror CB, o que é um diserror CB? Meu Deus. O que é isso, meu? Não. É só um console.log, um error. Deu. Diserror CB. Mas disso, não. Tá limpo. Então agora, tudo certo. Tudo certo. Mas vocês ainda não têm a visualização, né, gente? Então, agora eu inseri aqui no código, mas a gente vai criar a parte da interface visual, a gente vai ter um formulário, o usuário vai apontar os dados, ele mesmo vai fazer o cadastro, obviamente, né? E a gente vai conseguir exibir os valores. Depois a gente pode criar telas e chamar esses métodos, certo? Por exemplo, crio uma página cadastro e quero que seja salvo no TestCloud. Dentro do arquivo que cria essa página, eu chamo o método cadastro. É isso? Isso aí, Samuel. Eu estou criando esses métodos funções anônimas aqui justamente para isso. Porque a gente vai ter que fazer a mesma chamada para cada tela. Então a gente está criando um modelo que já vai acessar o arquivo do banco, que já vai acessar o arquivo do veículo, vai construir tudo para a gente, e depois, com esses arquivos que a gente vai ter separados, a gente só vai montar um Lego. Ctrl C aqui, Ctrl V lá. Ctrl C aqui, Ctrl V lá. Ctrl C aqui, Ctrl V lá. E a gente vai construir o sistema praticamente só copiando e colando código. A gente não vai precisar se preocupar com a codificação, porque a gente está fazendo essa parte agora. Bom, só para não deixar vocês na ansiedade, pessoal, vamos fazer mais uma coisinha aqui, tá? Antes da gente encerrar. Eu já tenho a minha lista, que é o listar banco. Aqui, na verdade, que eu já cadastrei meus dados, né? Eu vou tirar esse carinha aqui para ele não cadastrar mais. Só deixar comentado mesmo. Agora eu quero acessar essa lista, exibir os dados. Como que eu faço isso? Bom, o jeito mais simples que eu tenho é acessando a própria lista. Eu tenho o método map. Tá? Isso aqui que vocês sabiam até o C10. Tem um outro método que é muito mais interessante, que é o flatlist, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Mas vamos fazer agora só no map mesmo, tá? Uma coisa bem simples. E aí, para cada item que eu tiver dentro dessa lista, eu vou executar o seguinte: um text. E eu vou chamar, eu preciso, que é um item.modelo, é a propriedade que eu quero. Um item.marca, acho que vou deixar tudo na mesma linha mesmo. Um item, mas que a gente tinha ano, ano, e uma imagem. Mas a imagem eu só vou colocar o caminho, tá? Eu não vou exibir a imagem agora, porque a gente vai ter que começar a importar alguns componentes. Importar os componentes é uma coisa que a gente vai ver depois. Na verdade, vocês já sabem, né? Mas
só para a gente ter essa abordagem de trabalhar depois com a visualização na próxima aula. Hoje eu acho que já está mais do que bom isso que a gente fez. Então agora vindo no meu aplicativo, se eu for atualizar, deveria estar aparecendo aqui embaixo. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, não, tá aqui, ó, tá aqui, ó. E text não existe, é text. Aí, tem 1, 2, 3, 4, 5 dados, mas é porque eu atualizei a tela, salvei 5 vezes e ele executou esse carinha. Se eu atualizar agora, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, 1, 2, 3, 4, 5 ainda. Se eu atualizar de novo, 1, 2, 3, 4, 5. Não tem um 6. Mas se eu descomentar esse código, ele vai adicionar um sexto para a gente. Como eu salvei também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aí, 6 dados. Mas, Lucas, está dando um erro aqui. Ó, erro each child in a list should have a unique key prop. O que está acontecendo aqui? Bom, essa lista, pessoal, que a gente está utilizando aqui do map, ela não é uma lista. Ela é um array. Tá? E o map, ele faz o quê? Ele tenta criar uma forma de lista, mas ele não tem uma numeração, ele não sabe qual é o primeiro item, ele não sabe qual é o segundo item, nem nada do tipo. Então o que a gente está fazendo aqui é o quê? Usar uma lista de dados para criar uma lista de visualização. A minha lista de visualização ela é composta por vários subitens, né? Ela tem vários componentes ali dentro, no caso aqui só o text. Então ela precisa de uma numeração que a gente passe. Não precisamos fazer isso agora. A gente vai ver depois com o Flatlist, que é muito mais interessante, como que a gente faz isso. Mas não é um erro. Vocês estão tendo, na verdade, um alerta. Ó, um alerta de que a lista, cada item da lista, deveria ter, pelo menos, um identificador. O melhor carinha nesse caso seria o nosso ID, né? Para trabalhar com a numeração. Mas a gente não precisa aqui no map, a gente vai utilizar o flatlist, que é muito mais interessante. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Tranquilo? Difícil? Um absurdo? Alguma coisa vocês não entenderam? Querem que eu volte, repita algum processo? Olha, aprendendo agora. Beleza. Naquele vídeo, Samuel, eu fiz com um banco de dados, tá? Com um banco de dados, porque é mais fácil da gente simplesmente chamar os métodos. Deixa eu só limpar aqui o código. Aí. Chamar esses métodos aqui para transitar os dados. Então, estou na tela de cadastro, faz o cadastro. Estou na tela de listagem, chama o método listar. Isso é muito mais fácil do que a gente pegar um state e ficar transitando de uma tela para outra com o navigation. Isso é muito chato, muito trabalhoso mesmo. Então, essa abordagem aqui vai facilitar um monte a atividade para vocês depois, ok? E, bom, esse processo aqui, pessoal, ele é realmente bastante trabalhoso, né? Mas vocês devem ter visto, devem ter percebido que das 147 linhas de código que a gente tem aqui, acho que dá para contar nos dedos das duas mãos, sem repetir, óbvio, né, a contagem, quantas linhas a gente realmente escreveu. A maioria a gente copiou e colou. Apesar de ter uns erros ali no material, é um material muito bom, pessoal. E vocês vão ter esse código agora que vocês vão poder guardar, vão poder utilizar quando precisarem, que é uma forma que vocês têm de consultar como trabalhar com essa biblioteca quando vocês precisarem. Vamos supor, por exemplo, que a atividade 11 tem que trabalhar com uma imobiliária. Vocês só vão abrir esse arquivo
E vamos ver, olha, não é veículo, é imobiliária. Não é veículo, é imobiliária ou imóvel. Imóvel, propriedades diferentes, né? Vou ter outros dados, troca aqui os valores. Até agora eu contei 3 linhas que vocês precisam alterar. Não é veículo. Agora eu estou trabalhando com imóvel, uma imobiliária. 4 linhas. 4 linhas. Aqui, 5, 6, referente às propriedades que vocês têm que alterar, né? Mas é copia e cola aqui, então bem tranquilo. Daria para contar com uma só, mas contamos 6. 7, o insert into, também só alterar as propriedades. 8, só trocar o nome aqui para imobiliária. Acabou. 8 linhas de código que vocês precisam alterar no arquivo database. Depois vem no veículo, só as propriedades. Que agora vocês estão com imóvel, né? Vocês estão com outra coisa que vocês estão manipulando. Bem tranquilo mesmo. Beleza, Felipe. Já adiantou bastante. Não, front-end também consome um tempinho, né? Mas que bom que já está pronto. Que bom que já está pronto. Pessoal, seguinte, deixa eu aproveitar que eu tô aqui com vocês mesmo e fechar tudo isso. Parar a execução do nosso projeto. A gente já viu como ele ficou, né? Ficou bem bacana no final das contas. E aí na semana que vem a gente vai dar continuidade, tá? A tudo isso que a gente está construindo. Eu vou parar aqui agora para mandar para o Git. Acho que vai dar tudo certo lá no Git. Deixa eu até comentar aqui o cadastrar para não ficar cadastrando. Git init. Status, tá tudo lá. Git add ponto. Git commit -m. Aqui a gente criou o SQLite. Então aqui foi a criação da interação com o SQLite. Melhor, vou tirar a palavra criação. Interação com o SQLite. Foi isso aqui que a gente viu na aula de hoje. Eu vou colocar depois ali no momento online para vocês, tá? Então, interação com SQLite. Deixa eu só agora pegar a URL. Qual é que é a URL? Meu Deus. Projetos turma 7583, tá aqui. Git remote add origin na URL. Git push menos o origin master. Aqui o GitHub. Está sendo enviado os arquivos. Atualizei a página. Está lá disponível para vocês. Tá? Clicou aqui no code. Download zip. Baixaram o projeto. Rodem o npm install para ele pegar e instalar todas as bibliotecas. E vocês já podem usar eles para estudos. Ok?